E essa chuva de posca aqui em cima de mim, você conhece a posca? Então vem aqui para esse vídeo que eu vou te mostrar esse que é o material que eu mais uso. Olá, minhas arteiras queridas, bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Antes de eu começar a falar aqui sobre as minhas poscas, queria lembrar para você se inscrever no meu canal, já deixa um like aqui nesse vídeo também, ativa o sininho, isso é muito importante pra gente estar criando conteúdo. Hoje o conteúdo é sobre a caneta Posca, que é um marcador permanente à base d'água, ele é permanente em superfícies porosas, como é o caso da parede, então é o principal material que eu uso para fazer parede. Em papel ele é permanente, em superfície como cerâmica ou sapato, algumas roupas, você consegue fazer muita aplicação nele. Eu costumo falar para as minhas alunas que a Posca é como se fosse uma souvenir dentro de uma caneta. A pigmentação dela é muito boa, eu gosto muito da fluidez da tinta que ela tem. Ela não é um material barato, porém é bastante duradouro e eu quero mostrar para vocês toda a gama de possibilidades de cores, de tamanho de pontas. A Posca ela se diferencia no mercado como um marcador permanente que tem muito alcance, porque ela está em muitos lugares, ela tem muita variedade de cor, muita variedade de ponta, e eu quero mostrar para vocês todas as minhas canetas Posca que eu tenho para vocês conhecerem as pontas, os tipos, as cores que tem e você saber qual que você precisa comprar na hora de comprar a sua. Então vamos lá pro papel. Essa aqui é a minha caixa de Posca. Eu costumo dizer para as minhas alunas que é quase um carro zero que eu tenho aqui. Tenho muitas cores, muitos tamanhos de ponta, uma variedade muito grande de possibilidades dentro da Posca. Tem metálica, tem muitos de muitos tipos. Eu também tenho esse outro estojinho aqui, onde eu concentro só as pretas e as brancas, que acaba que eu não tenho de tantos tamanhos pretas e brancas, porque eu acabo usando muito tinta e alguns materiais de outras marcas também na hora de fazer parede, mas vou mostrar para vocês um pouco da funcionalidade da preta, da branca. Vocês podem ver que eu tenho várias brancas aqui do mesmo tamanho e eu vou contar isso para vocês. Bom, acho que eu vou começar pelas brancas, né, que são as mais faladas, as mais queridinhas, as mais procuradas, as mais diferenciadas também. Hoje em dia existem outras marcas de marcadores permanentes brancos aqui no Brasil que tem uma qualidade legal, mas quando eu comecei a fazer lettering só tinha a Posca, pelo menos só que eu conhecia era a Posca, então eu comecei trabalhando com ela e me adaptei super a esse material. A Posca branca e a preta, como eu falei para vocês, eu uso muito em parede, faço muito parede branca e muita parede preta, então acaba que eu misturo os marcadores da Posca com a utilização de tinta e pincel mesmo e também marcadores atualmente de outras marcas recarregáveis que também tem um custo-benefício bacana. Aqui eu tenho 3 dessa PC1MR. Essa PC1MR ela é a minha preferida, tanto vocês veem que tem 3. E por que eu tenho 3, né? Uma tá fechada, beleza. Essa outra aqui, ela tá mais nova. E essa aqui, ela tá um pouco mais velha. Acontece que você chacoalha ela, você sente que ainda tem um pouco de tinta. Mas assim, a tinta já vai ficando muito aguada, a pigmentação não vai ficando muito boa. Então eu acabo tendo outra. E às vezes é bom ter duas, você consegue ir revezando. Às vezes a tinta de uma dá uma diluída mais também. E aí você vai revezando qual que você usa. Então, por exemplo, essa PC1MR, ó, ela tem essa ponta de mais ou menos 1 milímetro. Aqui tá escrito 0,7 milímetros, na verdade. E ela tem essa pontinha arredondada de feltro. Vou fazer um teste aqui. Eu uso muito essas PC1MR, são as minhas fininhas preferidas. Tem um outro modelo, né? Eu vou mostrar pra vocês. Mas ela é boa pra fazer detalhe, ela é boa pra usar em papel preto ou em MDF. Eu raramente uso uma caneta fininha assim na parede. Essas duas até que ficaram com uma tonalidade bem parecida, não alterou muito, mas eu acho bom ter duas, principalmente da branca. A branca, frequentemente você tem que dar 2 demãos. Às vezes a gente vê um desenho branco com fundo preto e tinta branca na internet, a gente acha que ele fica perfeito e muitas vezes não fica. O branco ele mancha mesmo. E assim, além dessa fininha da branca, eu tenho essa aqui que é a PC1M, que ela tem uma ponta um pouquinho mais cônica, tá vendo? Você até consegue fazer alguns detalhes mais milimétricos com essa, que às vezes você não consegue com a 1M,
mas ela tem uma ponta mais dura. Essa ponta dela às vezes sai umas tintas a hora que você tá usando, porque ela dá uma arrastada no papel. Então eu não gosto muito dessa PC1M não, eu prefiro a PC1MR, mas ela tem mais ou menos o mesmo efeito da outra, não muda muita coisa. Algumas vezes eu tenho a sensação que a pigmentação dessas PC1M é melhor do que da PC1MR, mas não tenho certeza, pode ser só uma impressão, até porque tem muito tempo que eu não compro a PC1MR. Mas aqui parece um pouco, não sei se dá pra ver aí na imagem. Ainda falando das brancas, eu tenho 5 brancas e eu vou explicar pra vocês por quê. Quando a gente tá fazendo parede, às vezes uma vai diminuindo a tinta, a outra vai ficando fraca, então eu gosto de ter várias para ir revezando quando eu tô fazendo parede muito grande. E dessas grossas, a gente também tem 2 variedades de tamanho, que é a PC7M. Existe uma posca ainda maior que essa, a 17K, mas eu nunca usei. E a diferença dessas duas é que a 7M, tá até escrito aqui, ela é uma ponta bullet, ela é uma ponta redonda, enquanto a 8K ela é uma ponta chanfrada. E aí, não sei se vai estar a ponta certa porque elas são do mesmo tamanho, então eu vivo trocando uma ponta com a outra, ó, tá errada. As duas estão com uma ponta redonda, porque como elas são do mesmo tamanho, eu vou trocando as pontas. As pontas, elas não têm uma durabilidade muito grande também da posca. Isso é um ponto negativo. Quando você tá fazendo uma parede, se ela for muito áspera, pode acontecer até da ponta acabar antes da tinta. Ó, essa aqui é uma ponta da 8K, que é essa ponta chanfrada. A 7M, a posca lançou recentemente, não tem muito tempo. Eu já fazia lettering, já fazia parede e tinha que usar 8K. E a 7M, ela tem essa ponta bullet que é melhor para trabalhar, eu gosto mais. Então, fazendo um testezinho. Ó como é que essa aqui já tá aguada. Por isso que eu vou trocando as pontas, né? De uma para outra. Às vezes a ponta de uma tá boa e a tinta não tá. E aí eu vou fazendo essa troca. E eu gosto de ter várias por causa disso. O legal dessa ponta aqui chanfrada é que essa ponta chanfrada, ela permite que você tenha um traço fino e um traço grosso. Eu gosto dessa funcionalidade, porém, para trabalhar na parede, eu acho que essa ponta aqui da 7M dá uma fluidez maior. As pretas acontecem a mesma situação que acontecem com as brancas. Acaba que muitas vezes eu uso tinta ou uso marcadores de outras marcas, porque tem facilidade de acesso. Então eu só tenho agora essas aqui, que é a PC1MR, já mostrei para vocês, na cor branca. E tenho uma PC7M, que é mais grossa. Essa aqui, inclusive, tá nova, ó. Isso é uma curiosidade bacana de falar pra vocês. A posca, quando a gente compra ela vem com essa ponta branca, né? Você precisa chacoalhar ela, assim, bastante e apertar a ponta pra tinta descer. Vou fazer esse processo aqui com vocês, pra vocês acompanharem. Não é um processo tão rápido, muitas vezes você precisa levar um minuto mais ou menos apertando, e aí ela começa a soltar a tinta. E aí ela vai começando a descer a tinta aqui, tá vendo? Ó, aqui a tinta já desceu praticamente toda, só ficou a pontinha ainda preta. Aí agora eu já vou conseguir usar. E aí a ponta dela, que é uma ponta de feltro, né? Ela geralmente começa mais fininha. Ao longo que você vai usando, ela vai esgaçando. Então isso é um processo natural também do próprio material. Quero mostrar pra vocês aqui uma família de tamanhos de pontas aqui da posca. Eu trouxe a família das azuis, que eu tenho quase todas. Eu tenho também a PC1M, que eu não tenho azul. E a PC7M, que eu também não tenho azul. Peguei de outras cores pra vocês verem. E existe também a posca 17K, que ela tem uma pontona grossa, assim. Eu não tenho nenhuma dessa, mas ela existe também. A gente começando aqui pela PC1M. A PC1M, ela tem essa ponta meio cônica, ela fica bem fininha. E ela tem essa característica bem parecida com a PC1MR, que ela, diferentemente daquela outra, tem uma ponta meio arredondadinha assim, mas ambas falam que tem 0,7 milímetros, então elas realmente têm uma espessura bem próxima. A diferença é que uma e outra, essa aqui, a primeira, eu consigo fazer uns detalhezinhos porque ela tem essa ponta mais biquinho. A próxima que a gente tem é a posca PC3M, então vou escrever aqui do lado.
Depois da 3M a gente vem pra 5M. Ó, você já consegue ver a diferença crescendo, né, da espessura. Depois a gente vem pra 8K. A 8K tem essa ponta chanfrada, que às vezes é difícil de trabalhar, mas o legal da ponta chanfrada é que ela pode ficar fina, um pouco mais fina e bem grossa também. Justamente porque ela tem essa ponta chanfrada. Então ela permite a gente fazer essa brincadeira. A que eu mais uso para parede são a 8K e a 7M, que elas têm um tamanho bem parecido, porém essa 7M ela tem uma ponta redonda, é mais molinha, é mais gostoso para trabalhar. Mas tem muitas cores que são difíceis de achar dessa 7M. Às vezes acontece de não ter. Elas são bem no mesmo tamanho, dá até pra você trocar as pontas uma da outra, se elas forem da mesma cor. Uma curiosidade, né? A ponta da posca sai, você pode lavar ela com água, você pode trocar, tem sites na internet que vendem pontas novas. A ponta acaba bastante, é bem comum. Mais até do que a tinta, então fica esse ponto de atenção aí para você tomar bastante cuidado com a ponta da sua caneta. Esses são os tamanhos que eu tenho, e eu tenho muitas cores, porém azul, né? Eu tenho vários tamanhos da azul, eu não vou passar uma por uma. Eu queria mostrar para vocês as possibilidades de tamanho que a gente tem, 1M, 1MR, 3M. Praticamente eu só uso em papel ou em desenho pequeno, quadrinho pequeno de MDF. A 5M, a 8K e a 7M eu uso para parede, essa 5M aqui apenas para detalhes na parede, e no papel eventualmente eu também uso a 5M para algum traço maior que eu queira que fique mais destacado. Então essa 5M ela é bem coringa assim. Eu acho que o tamanho de ponta que eu mais tenho é 5M, porque ela vai tanto pro papel como pra parede. Elas têm uma base de preço de R$30, essas 1M. Tô gravando esse vídeo em setembro de 2021, né? Os preços têm mudado, mas essas duas aqui tem uma faixa de R$30, essas duas é uma faixa de R$20 a R$25, e essas aqui entre R$35 e R$40. Agora começando com as cores, vou fazer assim. A primeira cor que a gente tem aqui na nossa paleta é um amarelo. Esse aqui é o amarelo... tá escrito aqui. Aqui tá falando que esse aqui é um amarelo palha. Ele é um amarelo um pouco mais discreto do que esse outro amarelo que eu tenho aqui. Não sei se dá muito pra ver a diferença na luz. Que esse aqui é um amarelo mesmo. Ele chama amarelo enquanto o outro chama amarelo palha. Eu só tenho o amarelo da ponta 7M, que é a ponta redonda. Depois dessas cores eu tenho vários laranja. Bom, agora a gente vem para o vermelho. E aí depois do vermelho eu tenho essa cor aqui que ela se chama coral, rosa coral. Eu acho ela muito bonitinha, eu só tenho dessa ponta essa é a 5M. Ela é meio um corzinho de goiaba assim, chama rosa coral. Depois eu tenho essa aqui, que essa cor se chama vinho tinto, se chama essa cor aqui em português. Ela é uma ponta chanfrada, é a 8K, eu comprei pra fazer uma parede. E eu amo essa cor, eu tinha uma menor, só que eu acabei doando para um grande amigo meu. Ó, essa aqui ela precisou sacudir bastante, tá vendo que eu botei um pouquinho aqui, ficou bem sem pigmentação. Então sacudi bastante com a tampa, porque se você sacudir sem a tampa pode ser que a tinta voe. E vou dar uma apertadinha aqui. Ela tá com a ponta meio suja de outra tinta, com certeza eu usei ela para cobrir alguma coisa, ela tá meio suja de dourado. Ou de amarelo. Quando ela tá suja assim, às vezes pode ser que você tenha que lavar com água, tirar, esperar secar e tal. Mas às vezes quando você vai passando assim, a caneta em outra superfície, ela vai limpando. É dourado mesmo. E às vezes quando você aperta a ponta da posca e segura, né, pra tinta descer, essa tinta que desce, ela limpa. Ela sobrepõe, né, essa tinta que tava manchando antes, ó. Olha a diferença que já tá agora pro traço.
A Posca, ela tem isso também, né? Às vezes vem uns lotes que vem muito pigmentado, cor linda, você fica apaixonado. E às vezes tem uns lotes que não vem com tanta pigmentação. Essa caneta aqui tá cheia, é que vocês não conseguem ver. Ou sentir, né? Ela tá cheia e a pigmentação dela não tá legal. Bom, depois dessa cor deusa que me decepcionou aqui, eu vou usar um rosa. Essa aqui é o 8, ela se chama rosa mesmo, essa cor. Ela é uma 8K também, com a ponta chanfrada. E vou fazer um traço com a parte mais fina dessa ponta chanfrada dela. Bom, depois eu tenho uma dessa, essa é uma lilazinha, ela chama lilás. Tem a roxa também, vou mostrar pra vocês em seguida, mas tem essa lilás que é bem fofinha. E aí depois tem a roxa mesmo. Na verdade, essa aqui chama violeta. Mas todas que eu tenho roxa, esse roxo principal se chama violeta. Depois dela temos azul. Azul claro. E aí depois tem essa cor que eu amo, chama verde esmeralda. Eu adoro ela, super bonita. Meio verde água assim, mais escuro, meio Tiffany. E próximo a esse tem essa aqui que se chama verde água. Essa é a verdadeira verde água. E agora vem uma chuva de verdes, né? Tenho várias tonalidades de verde, já começando com essas duas. Depois a gente tem essa aqui, que é o verde claro. Eu tenho essa aqui que eu comprei uma vez, que chama verde maçã. De maçã verde, né? E ele é bem bonito, ele tem um verde bem fluorescente, assim, bem limãozão. Eu adorei essa cor. E aí depois disso temos o verde mesmo, que vai ser aqui pintado com uma PC8M. Olha como é que ela desliza melhor no papel. A chanfrada, ela dá um traço mais grosso, né? Mas ela dá uma travada, assim. E aí temos marrom. E temos um cinza, que aqui vai ser pintado numa PC8K também. E vocês acham que acabou por aqui? Não acabou por aqui, porque a Posca, ela não tem limites. Existem também canetas fluorescentes. O que vocês me dizem disso? Eu já tive a rosa também, mas ela acabou. Essa aqui é a laranja. E essa aqui é a amarela. E a gente tem também as metálicas. E eu vou começar por essa aqui, essas duas aqui. Foram as duas primeiras Poscas que eu tive. Eu comprei elas em 2017. E elas estão aqui vivas até hoje, meio acabando, né? Vou dar uma chacoalhadinha, mas tem cor ainda, ela não tem mais muito brilho. Ela não é muito metálica, ela era metálica. Metálico deu uma apagada, mas a tonalidade ainda tem. E essa azulzinha aqui também é da primeira leva e também é metálica. Olha, ela tá bem metálica. Eu vou aproveitar e vou fazer o teste do lado dela, dessa aqui que é azul com glitter, que é uma novidade da Posca. E que, olha, elas até no papel branco parece que a metálica é mais bonita, mas essa aqui escreve no papel preto, é magnífico. Eu adorei essa. A diferença é que essa aqui fala que é com glitter e essa aqui fala que é metalizada. Eu tenho outras metalizadas também. Eu tenho a prateada. Bom, eu contei, né? São 64 canetas Poscas que eu tenho, várias da mesma cor, porque eu acho bacana ter mais de uma pra gente ir intercalando. Vou contar quantas cores eu tenho agora, diferentes. 25 cores diferentes, divididas entre 64 canetas, com pontas finas, pontas médias, pontas grossas, que eu uso no papel, eu uso no quadrinho, eu uso na parede. A Posca é o material que eu mais tenho. Ela dura muito, ao longo do tempo você vai começar investindo nesse material mesmo.
Eu tenho certeza que você vai adorar. E aí, meninas, gostaram da Posca? Eu sou suspeita pra falar, eu sou apaixonada. Com certeza é o material que eu mais gasto dinheiro, que eu mais tenho. Uma coisa importante de ser falada, né? A Posca, ela tem uma durabilidade bem bacana, apesar dela não ter um preço tão barato. Uma Posca grande como essa, ela dura mais de uma parede pra eu usar. Eu gosto de ter mais que uma pra eu ir revezando. Às vezes a ponta dela acaba dando uma gastada, a tinta vai dando uma enfraquecida. Então eu gosto de ter mais de uma pra ir variando, mas elas duram muito. Eu tenho Posca que tem mais de 4 anos comigo e ela ainda tá funcionando. Claro que vai depender do seu uso, mas vale a pena no custo-benefício. Se você tem a intenção principalmente de trabalhar com parede, a Posca é o material que eu mais recomendo. Bom, para mais dicas como essa, não deixe de me seguir lá no meu Instagram. Eu tô sempre postando as novidades da minha rotina, o que eu tô fazendo por trás das cenas. Esse vídeo aqui, ó, teve vídeo lá no meu Instagram por trás das cenas do que tava rolando. Então deixa lá a sua curtida, me acompanha por lá. Tem também o meu canal do Telegram, onde eu tô sempre mandando tudo de novo que tá acontecendo. Vídeo novo, conteúdo novo, dica nova, turma nova de lettering. Então é por lá que você não perde nenhuma informação do que tá acontecendo no Marina Quero Desenho. Toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal e a gente se vê na quarta-feira que vem. Um beijo!